onde a proposta será investir um pouco de tempo para observarmos a nossa vida, darmos sequência e investirmos naquilo que estamos entendendo, que está nos fazendo prosperar, está nos mantendo no caminho de Deus e removendo da nossa vida, retirando aquilo que tem sido tóxico, nocivo, aquilo que tem destruído a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, a nossa saúde. Mas aquilo que precede uma transformação é a percepção. Dificilmente alguém vai mudar se essa pessoa não for capaz de investir um pouco de tempo para entender o que está acontecendo. Eu quero conversar com vocês hoje, e o tema da minha mensagem é: quando rever é a única opção. Chega um momento da sua vida que você não tem outro. As coisas se afunilam de uma tal forma que você, queira ou não queira, você vai precisar rever. Você vai precisar rever seu modelo de casamento. Você vai precisar rever seu modelo de administração financeira familiar. Você vai ter que rever sua postura e posicionamento profissional. Você às vezes vai ter que rever o ambiente religioso cujo qual você está inserido. Às vezes, é a grande história do patinho feio. Ele nasce numa família de patos, porém ele não é um pato, ele é um cisne. E por ser um cisne, ele é visto aos olhos dos patos. E todas as vezes que os patos olham para o cisne, ele vê uma diferença. Ele não é como os demais. E por não ser como os demais, ele é considerado feio. Essa é a história do patinho feio. É uma história de preconceito. E enquanto ele não percebe, ele sofre. Por mais cuidado que a pata tenha com ele, por mais cuidado que ela tente oferecer e segurança, ele sempre está chorando na história. Por quê? Porque ele nunca percebeu que havia algo diferente. E agora ele se depara com alguns cisnes nadando num lago. E ele chega à conclusão que ele não é um pato. Ou seja, ele está no lugar errado. É importante você e eu entendermos e revermos para descobrir: estamos na igreja certa? Será que realmente essa é a igreja para você congregar e caminhar? Ou será que as paredes escuras, os telões de LED, as luzes, o modelo cujo qual nós oferecemos para que as pessoas cultuem, causa mais confusão do que desejo de adoração? Isso não significa que você está errado, isso não significa que a igreja está errada, significa apenas que alguém está no lugar errado. Então, nós vamos investir um pouco de tempo. Eu estava conversando com amigos, e ele me disse: Cláudio, você é louco, enquanto todo mundo está fazendo a semana da virada, profetizando 2024, você traz um tema chamado revisão? Eu falei: é exatamente isso. A proposta é revermos. Então hoje eu vou usar um texto do Novo Testamento, mas vou falar uma história do Velho Testamento. Coloque para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 5. É uma frase bem clara que Jesus estabelece. João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são
os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Me parece que Jesus está usando, de uma clareza extraordinária a conversar com seus discípulos. Ele está dizendo: eu sou a fonte, eu sou a videira. Por mais que vocês sejam produtivos, por mais que os frutos nasçam nos galhos, é importante que vocês entendam que os galhos só estão vivos porque são alimentados pela planta, pela videira em si. Então ele diz: eu sou a videira e vocês são apenas os ramos que conseguem produzir porque que estão ligados em mim. Aquele que está em mim e eu estou nele, tá certo? Ele diz: esse sim, ele vai se tornar muito produtivo. Mas aí Jesus termina essa frase dizendo: porque sem mim vocês não poderão fazer nada. Me parece que Jesus está tentando mostrar que se nós queremos obter êxito, precisamos entender que para vencermos precisamos dele. Algumas pessoas encaram isso de uma forma um pouquinho confusa, porque acham que as pessoas que estão fora da igreja, elas estão fora de Cristo. Bom, me parece que isso não é verdade. Como criaturas, estamos todos em Cristo. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio, Ele é o fim. É assim que funciona. Até as pessoas que você não vê na igreja, até as pessoas que você vê prosperando ou aparentemente ganhando o mundo, com a proposta de perder a alma, essas pessoas não poderiam fazer o que fazem se não fosse Jesus. Ele é antes de tudo e Ele é depois de tudo. É importante nós entendermos isso. Quando Ele diz que ninguém pode fazer nada sem Ele, Ele não está falando só para os crentes. É uma mensagem universal, porque se temos o sopro de vida, se estamos vivos, é graças a Ele. Essa é a grande verdade. Então, nós vamos olhar e vamos entender que olhar muitas vezes e temos a garantia, a certeza de que Ele está conosco, e muito mais simplesmente para que realizemos coisas nesta terra, mas também para que alcancemos através dele o poder da graça que nos fará vencer o pecado e termos direito à vida eterna. Nós sempre vamos precisar estar passando por um momento de revisão. Eu quero ver com vocês rapidinho a história de Josué. Quando ele começa a assumir a frente do governo daquele povo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso. O povo é um povo aparentemente nômade, um povo que vem conquistando, é verdade, mas que tem o seu destino Canaã. Assim que Moisés sai de cena, Josué assume, ele atravessa o Jordão, o que não era, apesar de ser um ato milagroso atravessar o Jordão, eu não sei se pessoas precisariam de fato daquele milagre, quer naquela época, quer hoje. O Jordão era um rio que não era muito largo para se atravessar. Eles não teriam tanta dificuldade de encontrar um ponto favorável para atravessar o Jordão. Nós não estamos falando do Mar Vermelho. O Jordão era um rio, é um rio estreito, pequeno,
grande extensão, mas eu estou dizendo de uma margem a outra, ele nunca foi tão grande. Talvez você imagine o Jordão como o Amazonas, mas não é assim. Ele é bem pequeno. Hoje, por exemplo, grande parte dele não tem 20 metros de uma margem a outra. O milagre está, nessa ocasião, a água parar para que o povo passe a pé enxuto. É só isso. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar ao povo que Ele é com Josué. Josué está afirmando o seu ministério. É só isso. O primeiro grande obstáculo de verdade é Jericó, que é um ambiente onde aquele povo não está muito seguro de que vai obter vitória. Por quê? Porque eles não têm mais o grande estadista Moisés. Agora Josué está à frente, de forma milagrosa, é verdade. Os muros caem e Josué consegue a vitória, criando 3 forças poderosíssimas: a força da fé, a força da obediência e a força do combate. Jericó é vencida, suas muralhas caem, eles obtêm êxito sobre uma cidade poderosíssima. Primeiro, porque eles estão firmando sua fé. Segundo, porque eles estão obedientes numa estratégia louca de oferecer ao inimigo voltas e depois retornar ao ponto inicial. E finalmente agora, depois que as muralhas caíram, os homens entraram e tiveram que lutar, provavelmente com a maioria do povo ainda atônito, meio sem noção do que tinha acontecido. As muralhas ruíram, boa parte dos soldados deviam estar lá, e quem não estava, estava à margem. Muitos estão feridos, e foi uma batalha extraordinária para uma cidade que parecia intransponível. Mas vamos esperar um pouquinho, porque depois de Jericó, que parece intransponível, vem uma minúscula cidade que parece insignificante. Enquanto eles pensam que não podem vencer Jericó, eles pensam que a cidade de Ai vai ser moleza, vai ser fácil. Para quem venceu Jericó, vai ser fácil. Se nós vencemos algo tão grande, como perderemos uma batalha para uma cidade tão pequena? Eu queria lembrar a você, querido, que cada batalha é única e traz consigo seus desafios. Nunca menospreze as coisas pequenas. É assim que funciona. Desprezar coisas aparentemente insignificantes pode ser rejeitar poderes extraordinários. Nós vemos isso na casa do poderoso comandante do exército da Síria, Naamã, uma insignificante garotinha, uma mera escrava. O importante não é quem ela era o que ela carregava, era o que ela trazia consigo. Aquela embalagem tão pequenininha e tão inapropriada trazia consigo um poder que o exército inteiro da Síria não era capaz de resolver: a lepra de seu comandante. Cada batalha traz consigo suas peculiaridades, suas particularidades, e é isso. Na verdade, na batalha não importa, segundo o texto que lemos, o tamanho do inimigo. O importante é que só teremos êxito se Deus estiver conosco, porque se Deus for por nós, quem será? Às vezes nós não lembramos disso. Em todas as batalhas que enfrentarmos, quer contra um câncer, quer contra uma gripe, se Deus não estiver contigo, a gripe pode se tornar uma pneumonia, a pneumonia pode se tornar uma tuberculose, e você pode morrer por algo que começou de forma muito insignificante, mas você pode ter câncer. Se você lutar com Deus, o Deus que você serve e que servimos pode curar o câncer. Então não é o tamanho do inimigo, é a presença do aliado. É isso.
Josué não sabe disso. Ele está à frente, é só o início da caminhada. Ele é um herói. Vencer uma batalha importantíssima, certo? Jericó era considerada uma cidade intransponível, com suas muralhas. Para o material bélico da época, não tinha nada que poderia derrubá-la, nada. Olha só, agora eles vão lutar contra Ai. E o capítulo 7 de Josué, verso 3, coloca aí por favor, Josué 7:3. Josué, capítulo 7, verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olhe bem, eles estão olhando. Josué manda observar a cidade. Seus batedores, seus espias voltam e diz: é uma cidade pequena, pouca resistência, poucos homens de guerra. Não envie para lá todas as tropas. Para quem venceu Jericó, aí a fichinha, só 2 ou 3 mil homens são suficientes. Eles não sabem uma coisa, eles não sabem o que Sansão também não sabia. Eles não sabem que Deus não está mais com eles. Eles continuam crentes do mesmo jeito, gente. Ninguém desviou não, está todo mundo aqui. É o mesmo povo que venceu Jericó. Eles estão acampadinhos, direitinho. Aparentemente está tudo certo. Só tem uma diferença que ainda não foi notada. Quando eles entraram em Jericó, Deus era com ele. Quando eles saíram de Jericó, Deus não era mais com ele. Mas pastor, eles não continuavam com fé? Claro que continuavam. Eles não tinham vontade de combater? Não eram soldados os mesmos que mataram os homens de Jericó? Sim. Eles tinham fé e eles tinham poder de combate. Eles só não tinham mais a obediência. A obediência havia sido burlada. Eu não sei a que nível nós podemos colocar isso no Novo Testamento. Eu acho que precisamos rever isso para 2024. Até que ponto o pecado de uma pessoa pode comprometer todo o coletivo? Até que ponto um pastor sem vergonha, promíscuo, adúltero, pode comprometer toda a direção de um rebanho? Até onde um ministro de louvor, um líder, alguém de relevância pode comprometer a estrutura? Acho que vale para nós pensarmos e orarmos por isso. Porque nessa história, o texto em que lemos agora aqui, ele diz que Ai, em relação a Jericó, não é nada, não tem como não vencer. Mas pasme vocês, verso 4: assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram de diante de Ai. Verso 5: os homens dali mataram uns 36 deles, perseguiram os outros do portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Preste atenção. Cadê agora o poder que estava em Jericó? Cadê o poder agora da estratégia de Josué, de seus soldados? Eles não servem de nada. Perderam a batalha para uma cidadezinha pequenininha. Foram derrotados. E agora? Agora faz o quê? O que pessoas fazem
quando o coração se transforma em água? O que é água? Água é aquilo que não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro. O que acontece quando a derrota bate à sua porta? Quando a humilhação? O que acontece quando a vergonha? Você já parou para pensar nisso? Josué agora está nessa situação. Acaba de vencer uma cidade grande e perde uma batalha pequena. O coração do povo, porque é o povo, e o povo de lá não é o povo daqui não. O povo daqui tolera tudo, o povo daqui engole tudo, o povo daqui aceita tudo. Aqui colocam quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, faz o que quer e acabou. Esse povo não. Se Josué perde mais uma batalha, quando ele assume o governo, sabe o que dizem a ele? Nós vamos ficar de olho em você, porque se nós olharmos para você e descobrirmos que Deus é com você, como foi com Moisés, nós vamos te seguir e matamos quem não te seguir. Agora ele também sabia que se ele tentasse governar o povo, quem morria era ele, porque aquele povo não engole o que nós engolimos. Esse povo não é brincadeira, é o povo de Deus. Não sei se nós somos ou não, vale uma revisão. Pare e pense. Só que quem está à frente é Josué. O que está em jogo é a vida dele. Então ele só tem uma opção: rever. Está na hora de Josué parar e fazer uma revisão. Ele precisa dar uma paradinha e olhar e disse: o Jordão foi legal, Jericó também foi legal, mas eu tenho um problema com Ai. E por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O problema não está em Deus, você pode ter certeza. Então chegou a hora desse camarada dar uma olhadinha e fazer uma revisão. Verso 6, depois você lê em casa que é legal. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos, de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Vamos lá. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Põe o 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Preste atenção. Sabe o que esse cara fez? Ele parou. Parou. Chega, parou. O que nós vamos fazer? Nós vamos rever. Vamos rever porque que eu tirei essa nota. Vamos rever por que é que a minha situação financeira está desse jeito. Vamos ver por que a minha intimidade com Deus não é mais a mesma. Vamos ver por que eu estou endividado. Vamos ver porque eu não tenho mais intimidade sexual com meu cônjuge. Vamos rever por que o nosso filho está se comportando desse jeito. Vamos rever por que é que as pessoas estão abusando nos tratos para comigo. Vamos rever, vamos dar uma paradinha. É isso que ele está dizendo. Vamos, os anciãos, vamos aqui. Vamos para a arca, porque era a presença de Deus, estava lá. Vamos para diante da arca e vamos para lá e vamos conversar com Deus. E vamos falar com Deus: olha, Senhor, não dá. Nós atravessamos de lá para cá, terra de cananeus,
E agora a gente perde uma batalha para uma cidade pequena, sabe o que vai acontecer? Uma coalizão entre os nossos inimigos. Eles vão vir aqui para nos derrotar. Ninguém tem coragem de nos enfrentar, porque nós estamos aí vencendo todo mundo. E ninguém quer lutar com o vencedor. Então é isso que ele está fazendo. E quando ele faz isso, aí então, o verso 12, põe o 12 para adiantar. Agora é Deus falando com Josué depois que ele criou um ambiente de revisão. Ele diz: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Pode continuar, por favor. Levantem-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Presta atenção, porque não está dizendo o tamanho. Não está dizendo o tamanho. Ele diz: se eu não estiver com vocês, qualquer coisa que vocês enfrentarem é maior do que vocês. Está lá, ó. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem no meio de vocês as coisas condenadas. Pronto. Talvez eu poderia aplicar um textozinho do Novo Testamento para vocês. O Evangelho de João: aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Isso. Ele foi para a presença de Deus para fazer uma revisão e dizer: Senhor, não tínhamos como nós perdemos esse emprego. Não tinha como. Senhor, não tinha. Esse marido até um mês atrás dizia que me amava, e agora apareceu com uma amante. Esse menino, até esses dias, tinha um comportamento idôneo, agora está envolvido com drogas. Eu tinha saúde, eu nunca senti nada, me deu uma dor de cabeça e eu fui descobrir, estou com metástase. Pare e pense: Senhor, eu estou no melhor momento da empresa, porque justamente vou me mandar embora. Pare e pense. Não interessa o tamanho do inimigo, quando você vai enfrentá-lo sem Deus, não tem explicação, já era. E Deus está dizendo para Josué: tem algo errado aí, e enquanto você não resolver, certo? Esse negócio não vai dar certo. Então não adianta. Você vai precisar resolver isso. Reveja. Tem uma maldição aí dentro. O povo continua com fé? Continua. Mas você quer usar o texto isolado e dizer que você pode tudo pela fé? Vai embora. É isso? Ah, você quer dizer que você é forte para trabalhar? Então vai embora e alegue isso. Trabalhe igual um louco, uma louca, e segundo a Bíblia recebe seu salário num saco furado. Quando o dinheiro chega, você não sabe nem para onde foi. Numa conversa de Samuel com Saul: Deus tem mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Era a obediência. O que eles deixaram não foi a fé. Fé esse povo ainda tem. Tem tanta fé que manda um grupo pequeno, mas não tem mais obediência. E Deus disse: então eu não vou com vocês, vão sozinhos. Agora o que acontece?
Eles voltam, e o que tem? O que tem não é vitória, é mulher viúva, é filho órfão de homens que morreram na batalha. O coração do povo, então, Josué não quer saber, porque não tem essa história de coraçãozinho não. A porta fechou, não adianta se vitimizar, não adianta se desesperar. Vai para frente da arca, vai para a presença de Deus, vai para o joelho e vai falar com Ele: Senhor, onde é que está o problema? Eu estou aqui para fazer uma revisão e estou disposto a tirar da minha vida tudo aquilo que me afasta do que o Senhor tem para mim. Deus falou com Josué: então vai lá e resolve. Mas como assim resolve? Deus é onisciente, sim ou não? Então por que Ele não mostrou Acã? Por que Deus não foi lá e mostrou Acã e já avisou logo ele? Não, Ele falou: Josué, reúne o povo, distribui em tribos, divide em família e vai procurando, vai procurando, vai procurando, vai procurando, porque a obrigação é sua. 3 coisas acontecem aqui para que Josué consiga solucionar essa situação. Primeiro, ele vai avaliar o passado. É isso. Deus disse para ele: esse povo está amaldiçoado porque pegaram, não pegarão, pegaram, é passado. Este povo pecaram porque pegaram aquilo que não deveria pegar. Agora não adianta Josué olhar para o futuro, não adianta estender as mãos, lançar a palavra profética. Deus já avisou a ele: vocês não ganham mais de ninguém. Não adianta ler a Bíblia, não adianta profetizar, não adianta dizer que 2024 vai ser sensacional. Não adianta, não adianta, não adianta. Precisa se fazer uma revisão para descobrir o que foi que me trouxe para onde eu estou, onde eu errei. Que aí, vamos embora, Apocalipse. A carta à igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, lembra de onde caíste, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras, senão em breve eu virei a ti e tirarei do meio do teu lugar o teu castiçal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O passado precisa ser visto quando o resultado do presente não é bom, porque provavelmente ele ou nele está a semente que semeamos para estarmos colhendo agora. Josué olha, e ele olha para o passado e vai ter que enfrentar. Talvez esse seja o maior desafio: olhar para seu passado, olhar para o seu passado e tentar buscar no seu passado um vilão que faça seu presente ser tão ruim. E aí você pode ter que lidar com a dor de que o vilão do seu passado não é Satanás. O vilão do seu passado pode ser você. O que você fez, o que você falou, ou o que você negligenciou e deixou de fazer. Mas seja o que for, você vai precisar encará-lo. Esse é o primeiro passo: avaliar o passado. Pegaram o que não devia. E agora? Agora eu tenho que agir no presente. Sabe o que? Assim que Josué encontra Acã com a sua família, ele faz? Ele pega Acã com a sua família, tira para fora do arraial, e todo mundo vai pegar uma pedra e vai punir o infrator. Punir o infrator. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria de nós aqui apanhamos e fomos punidos como fazia besteira. Você lembra disso? Quem aqui apanhou da mãe, do pai? Quem aqui é da época do professor batia na mão? Levanta a mão, por gentileza. A mão que apanhava. Isso. Punir. Preste atenção. Não há mudanças
se não houver punição. Ele vai matar o Acã. Nossa, pastor, nossa, mas que absurdo, matou o Acã? Não, ele não matou o Acã, ele matou a desobediência. É a desobediência que ele está matando. Ele não está matando um homem e uma família, ele está conduzindo uma nação. Se ele está conduzindo uma nação, ele não pode brincar, porque se ele negligencia com a punição, é só uma questão de tempo até outras pessoas estarem fazendo a mesma coisa. Vale uma revisão nossa para o ano de 2024. Você pensa que essa palavra é só para você? É para mim também. Ou eu mudo para punir, ou eu perco o controle da igreja. Eu estou pregando para mim. Eu sou altamente tolerante, mas estou atravessando uma mudançazinha, tá certo? Porque sempre gostei ou servi um modelo mental que procurava mais aprovação do que alinhamento. Não sou um cara de conflito. Você consegue enxergar isso? Às vezes nós precisamos. Ele vai punir agora, porque a proposta dele é que erros futuros não aconteçam. A história de Acã, por que você acha que essa história está na Bíblia? Por que você acha que essa história está aí? Porque esse povo, ele segue narrando o que aconteceu com alguém que desobedeceu a Deus e que fez com que toda a comunidade perecesse por causa do erro de um. Pare e pense. Ele é alguém que avalia o passado, age no presente, mas ele precisa continuar caminhando. A cidade de Ai continua lá. Sabe o que Deus diz para ele? Josué, levanta, filho, vamos embora. Avaliou o passado, agiu no presente, está na hora de lutar pelo futuro. Eu não sei como é que foi seu passado, e aliás eu não posso fazer nada por ele. Se ele foi bom ou ruim, ele é passado. Tem gente aqui que me diz: pastor, há 5 anos atrás eu ganhava 20 salário mínimo, hoje ganho 5. Tem gente dizendo: pastor, eu ganhava 1 salário mínimo há anos atrás, hoje ganho 50. Está certo, a vida é desse jeito. Agora, o que nós vamos fazer? Josué agora precisa lutar. Precisa. E Deus está nessa batalha. Então agora, Deus disse a Josué: Josué, levanta e vai a Ai de novo. Vamos a Ai de novo? Eles nos venceram. Levanta e enfrenta de novo. Agora, ao invés de 3.000 homens, bota todos os homens. Agora, mande todos marcharem. E vamos fazer o seguinte: Jericó podia pegar alguma coisa para si? Podia ou não? Algum despojo? Mas Deus disse: avisa a ele, entre em Ai, e o que eles pegarem é dele. Josué agora levanta, vai a Ai, e ele perdeu uma batalha para aquela cidade, mas ele venceu a guerra. Nós precisamos rever onde estamos, e se não estamos onde queremos, está na hora de dar uma olhadinha no retrovisor e ver o passado. Tem gente que parece que esqueceu do passado, plantou um montão de coisa lá atrás, não pagou ninguém, deu volta em ciclano, fez isso, fez aquilo, aí vem para a igreja. Tem um negócio aí para trás para resolver, meu filho. Não é assim não. Entendeu? Machucou essa mulher lá atrás, está na hora agora, certo? De botar uma capinha, virar um lorde educadinho. Ué, é assim que funciona. Nossa proposta é revisão. Aqui nós vemos um homem que olhou, gostou do que viu? Não, ele não gostou do que viu. Ah, pastor, mas não foi Josué. Josué era um cara legal.
Ah, não foi Josué, está certo. Mas quando alguém está à frente, é ele que responde, sim ou não? Não interessa. É assim que funciona. Seja num governo bolsonarista ou lulista, se um assessor faz alguma coisa, quem é que responde? O presidente. Pare e pense. Às vezes seu filho pode estar levando uma maldição para dentro de casa. Às vezes seu pai pode estar levando uma maldição para dentro de casa. A verdade é essa. Ou você acha que quando alguém assiste pornografia num quarto, o demônio só tem autoridade para entrar nesse quarto e não na casa toda? Pare e pense. Está na hora de revermos nossa postura, nosso posicionamento, revermos nossa caminhada de fé, o lugar onde estamos inseridos. Está na hora. Eu quero terminar aqui. Queria que você ficasse de pé. Só quero orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, que essa palavra não se perca do nosso coração, que possamos entender o valor da obediência, que possamos rever, ó Deus, quem somos de fato, nos tornamos especialistas em avaliar a vida dos outros, a roupa dos outros, o casamento dos outros, o carro, a casa, e nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Precisamos de uma revisão que nos faça olhar para o passado, agir no presente e lutar pelo futuro. 2024 será o melhor ano de nossas vidas, porque não teremos em 2024 a mesma postura que tivemos em 2023. Abençoa a cada casa, a cada família, que seja um ambiente de cura, de conversão, transformação, de prosperidade, de aquisições de bens materiais, um ano de construções de relacionamentos saudáveis, um ano de proximidade com a tua face, com a tua presença. Não vamos mais esperar por milagres, seremos motivadores de milagres. O milagre vai acontecer porque nós criamos um cenário para que ele aconteça. Toma essa semana, ó Deus, pois ainda estamos no finalzinho de 2023 e o Senhor é um Deus do já. Então esta semana ainda pode ser a melhor semana desse ano. Que venhamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos tem concedido. Leva o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês. E o tema da minha reflexão é minhas escolhas, meus dilemas. Minha proposta tem sido, nos últimos tempos, trazer um nível de responsabilidade para aqueles que planejam andar com Deus. Fazer com que as pessoas
entendam um pouco mais a respeito dessa caminhada, que não é uma prova de velocidade, mas de resistência, que não é um ambiente 100% espiritual, mas também emocional e material. E ter um entendimento disso e viver com responsabilidade nessas três áreas é o que vai nos conduzir a um ambiente de êxito, de sucesso, de resultados cujos quais eles por si só, na nossa vida, farão com que o nome de Deus seja glorificado e tornarão Deus mais interessante às pessoas que ainda não o conhecem. Jesus falava disso o tempo inteiro. Um evangelho que mude você, que te transforme, que leve sua vida para um outro patamar, para um outro padrão. E ao conduzir sua vida para esse ambiente, inevitavelmente, até mesmo calado, sua vida começará a falar por si mesma. As pessoas que observarem você, quer de perto, quer de longe, inevitavelmente vão notar que uma nova história está sendo escrita. Alguém entrou na sua vida e mudou sua vida de fato, de verdade. Mas ninguém está mais interessado nisso do que Deus. Dizem que a propaganda é a alma do negócio, então tá bom. Então vamos dizer que a maneira que eu conduzo minha vida hoje se tornará uma propaganda para que as pessoas se interessem por esse produto chamado fé, por esse estilo de vida chamado religioso. Se nós fizermos isso, com certeza estaremos em primeiro lugar em obediência, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado, fazendo com que ele seja interessante de fato por quem é e pelo que pode fazer. Mas quando não tomamos essas decisões, inevitavelmente nós também vamos fazer uma propaganda negativa do Deus cujo qual nós representamos. Talvez por isso, quando vamos evangelizar algumas pessoas, elas utilizam a propaganda recebida de pessoas com uma vida um pouco atrapalhada. Então elas começam a dizer para mim e para você, para andar na igreja e para ser crente desse jeito, é melhor andar aqui fora. Ah, porque lá do lado da minha casa tem um vizinho que faz isso, porque eu tenho um irmão que diz que é crente, mas não paga os outros, porque eu tenho que dizer e aquilo outro. O que é isso? Isso é a propaganda. Então eu vou mostrar a vocês hoje, e também, em primeiro lugar, eu sempre olho para mim, que estou falando. Minhas escolhas, meus dilemas. Quando eu for ter que encontrar com o resultado de minhas escolhas, talvez a satisfação não seja minha companheira na hora de colher aquilo que eu plantei. Gálatas capítulo 6, verso 7, é o texto que nós vamos usar de base. Não vos enganeis. Deus, ou de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você pode repetir? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que toda distração, que tudo aquilo que não provém de Ti agora caia por terra, que a Tua palavra seja ouvida, entendida, avaliada e colocada em prática. É o que eu te peço nesta noite, para que os resultados apareçam, para que o Teu nome seja glorificado e a qualidade de nossa vida aqui na terra melhore. Pelo poder do nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Nós temos a falsa sensação
de que temos a escolha de não escolher. Mas até não escolher por si só, já é uma escolha. Quando você opta por não escolher, por não fazer, por se abster, vem aí as eleições, você acredita que tem a opção de não votar. Você acredita que se abster de uma escolha é não escolher. Na verdade, o que você faz simplesmente é dar ao outro, você escolheu dar ao outro a possibilidade de escolher por você. Quando você escolhe alguém e esse alguém não ganha, você pode defender sua escolha. Então, mesmo quem acha que não escolhe, que não faz, pensa que não está semeando, não é assim que funciona. Não escolher, não fazer, não tomar uma decisão, já é por si só uma escolha. Então você não tem. Por quê? Porque foi criado um princípio, desde o início, e eu já vou te mostrar, cujo qual Deus usa para comparar as nossas decisões. Desse princípio nós não podemos fugir. A grande questão é: não erreis ou não vos enganeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então elimine da sua mente a falsa sensação de não escolher, de ficar fora do jogo, sabe? De fazer com que essa partida, esse ambiente, você não faz parte. Não existe isso. Você sempre fará parte, quer faça alguma coisa, quer não faça nada. Você faz parte do sistema e vai ter que um dia se encontrar com suas decisões, mesmo que elas sejam negligências. Essa colocação do apóstolo Paulo, que nós lemos aos Gálatas, ela é amparada e fundamentada por Gênesis 1:11. Está aí. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A descrição do Gálatas é exatamente a base de Gênesis. É fundamentada em Gênesis. Quando Deus vai criar, certo? A relva, as plantas, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer um padrão de multiplicação. E qual é o padrão? Aqui, utilizando da semente, em outras situações, talvez de uma forma menos perceptível, como a polinização, seja um pássaro, seja alguém de forma proposital cultivando, mas todo esse ambiente criado por Deus aqui, ele é um ambiente cujo qual aquele que está ou que vai produzir, produz de acordo com algo que está dentro dele. Então a árvore produz o fruto e dentro do fruto está a semente que vai criar a árvore que produz o fruto, que dentro do fruto está a semente. O único ambiente desse que não reproduz é o ambiente que o homem mexeu. Certo? Aquilo que o homem mudou, alterou, certo? Isso normalmente vem sem a semente, ou mesmo que venha com a semente, ela não costuma produzir. Eu não tenho 100% desse conhecimento, mas a maioria delas eu sei que funciona assim. Ou seja, o que Gálatas está dizendo e usando como fundamento é esse: o que você plantou, você vai ter que colher. É assim que funciona. Uma hora você vai ter que se encontrar com as suas sementes. Um dia você vai ter que esbarrar com a sua colheita,
E a qualidade da sua colheita será fundamentada na sua semente. É meio filosófico, mas diz que a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que está gritando. Se você não gosta do que está recebendo da vida, observe o que você está dando para ela. E aí eu comecei a perguntar para mim mesmo: será que eu posso melhorar minhas escolhas? Como é que eu posso então, se eu não estou gostando, ou se eu estou gostando ou quero melhorar minha performance, como é que eu posso de fato melhorar as minhas escolhas? Eu quero ser feliz, eu quero progredir, eu quero vencer, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ter uma vida financeira melhor. Eu quero tomar decisões que, ao encontrar com o resultado delas, elas me tragam satisfação, prazer. Como eu faço isso? Como eu consigo trazer esse ambiente tão ordeiro, tão satisfatório e prazeroso? Eu posso acreditar que ele não existe e dizer que o mundo é mau, porque o mundo jaz no maligno. Porque enquanto eu viver neste mundo, eu terei aflições, porque o príncipe das trevas, eu posso ter essa visão, certo? Achar que a vida aqui é um terror. Eu poderia olhar, e gosto muito do Pai Nosso, quando ele diz que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu não sou tolo de achar que eu tenho condições de mudar a terra inteira. O próprio Jesus veio aqui e lançou a proposta de transformação, e ela não foi aceita por todos. Mas eu acho que eu posso levar esse céu para o meu casamento. Acho que eu posso trazer essa vontade boa, perfeita e agradável para a minha casa, para os meus negócios, para a minha comunidade de fé. Eu posso mudar o ambiente onde eu estou inserido. Como, pastor? Com as minhas escolhas. Ao mudar minhas escolhas, eu mudo os resultados, porque eu vou ter que encontrar com o resultado das minhas escolhas. Então eu comecei a me perguntar: como eu posso melhorar as minhas escolhas? E eu separei algumas coisas bem rápido para fazer você refletir. Tá certo? Eu vou pegar, vou te dar uma informação, vou ancorar minha informação num texto bíblico e você avalia. Tá certo? Vai ser assim. Então a primeira coisa que eu posso fazer para melhorar minhas escolhas é observar a experiência dos outros. Observar a experiência dos outros, pessoas que já fizeram o que eu pretendo fazer, que foram onde eu pretendo ir, que têm aquilo que eu pretendo ter, que andaram com o tipo de gente que eu estou andando, que tiraram as notas que eu estou tirando, que se casaram utilizando os princípios que eu estou usando. E eu posso olhar esses exemplos e tirar desses exemplos, positivos ou negativos, da experiência dos outros, a minha experiência, e melhorar minhas escolhas. A experiência dos outros é muito importante, porque ela, na verdade, ela mexe no passado dos outros para revelar meu futuro. A experiência dos outros eu estou olhando para o que o outro já fez, passado, para decidir se eu vou fazer. E eu já posso, com uma margem de erros bem pequena, salvo as exceções, certo? Porque elas existem, mas não podem ser usadas como regra. Eu vou descobrir da experiência dos outros onde eles chegaram com aquele estilo de vida. Então, primeiro, eu quero melhorar minhas escolhas, eu vou dar uma olhadinha na experiência dos outros. Coloca aí 3 provérbios, por favor. O ensino do é fonte de
para que se evitem os laços da... Preste atenção. O ensino do sábio, aquilo que o sábio traz consigo de suas experiências lá atrás, esses ensinos são fonte de... para que se evitem os laços, isso. Verso seguinte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos perdidos é intransitável. Bota o 16. Todo prudente procede com, mas o insensato espraia na sua. Preste atenção. Olha quem a Bíblia está mandando eu e você pegarmos. Experiência, não é em qualquer um. É o sábio, é aquele que tem conhecimento, é o prudente. E o resultado futuro, o resultado das escolhas pautadas nos ensinamentos do sábio, as decisões tomadas sob o conhecimento correto e sob a instrução do prudente, o final de todos os 3 provérbios que estão em seguida, 14, 15 e 16. Eles vão dar ao indivíduo, presta atenção, não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno, não tem crise, não tem nada. A Bíblia está descrevendo que se eu adquirir as experiências das pessoas corretas, não de qualquer um, é o sábio, aquele que tem conhecimento, das pessoas prudentes, o que eu vou fazer com isso? Eu vou tomar isso como exemplo para conduzir minha escolha pautada na experiência de outros. Eu quero melhorar minhas escolhas. Eu decido a área que eu tenho que escolher e vou procurar alguém mais experiente do que eu. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Eu tenho que entender isso. Então, você é novo? Tá bom, você é novo. Tá certo, você não precisa errar. Você é casado de novo? Tá bom. Está enfrentando alguns problemas de adaptação, alguma dificuldade? Perfeitamente. Dá para entender. Você está passando uma crise financeira, apertou? Tá certo. Vai ter gente que tem experiências para te oferecer, porque já ficou desempregado, já atravessou crises financeiras. Existem pessoas que têm experiência na área cuja qual você enfrenta o problema e investiram um pouco de tempo para pegar conhecimento, certo? Ou experiência com as experiências dele. Eu lembro de uma história, quando uma moça me disse que gostava de um menino, que ele era bonito, inteligente, ele só tinha um defeito, ele batia na mãe. E ela queria saber se devia ficar com ele. E eu olhei para ela e disse: claro, querida, pega esse menino logo, se possível case-se com ele. E ela me disse: o senhor acha que é de Deus? Eu falei: se é de Deus eu não sei, mas pelo menos a mãe dele vai parar de apanhar. E ele vai bater em você que está novinha, mas você ainda aguenta a pancada. E ela me perguntou toda assustadinha: o senhor acha que ele vai bater em mim? Falei: querida, acorda, o cara bate na mãe. Você consegue entender? Então eu posso melhorar minhas escolhas aprendendo com a vida dos outros. Essa é uma das maneiras que podemos melhorar nossa escolha. Segunda forma que nós temos de melhorar as nossas escolhas é adquirirmos conhecimento sobre o tema. O que eu sei sobre a área cuja qual eu preciso tomar decisões? O que você sabe a respeito? Coloca para mim o texto, por favor, de Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta, presta atenção, não são filisteus, não. O povo cujo qual está perecendo porque falta conhecimento é o povo de Deus. O meu povo está sendo
destruído, porque lhe falta conhecer, sim ou não? Não. Continua lendo o texto. Lê aí. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Preste atenção. Olha só. Olha o que está acontecendo. O povo está sendo destruído não simplesmente por falta de conhecimento, porque os sacerdotes cujos quais o representavam, certo, estavam negligenciando o conhecimento. Eu não sei se eles não transmitiam. Eu não sei o que estava acontecendo aqui de fato. Eu só sei que eu aprendo aqui uma grande lição. Eu posso melhorar minhas escolhas me aproximando de gente que tem conhecimento, expertise, habilidades para tratar. Eu conheço gente que é habilidosíssimo para ajudar a gente a ganhar dinheiro, mas ele mesmo não ganha. E não tem problema nisso. Que problema? Eu já vi gente dar aula para concurso e nunca passou em um, mas é um excelente professor. Se eu quero melhorar minhas escolhas, eu tenho que adquirir conhecimento em torno do tema cujo qual eu preciso escolher. Você quer investir na sua vida profissional? A coisa mais rápida que você precisa saber é quais são as profissões que estarão extintas nas próximas décadas. Porque senão você corre o risco de botar dinheiro demais numa formação cuja qual daqui a uns anos não existe mais. Pastor, isso existe? Existe. E tem gente que tem essas informações na ponta da língua e pode te ajudar. Tem pessoas que têm muito conhecimento para ajudar você, porque talvez não viveram, mas presenciaram crises no casamento, traições. Pessoas que podem te ajudar, né, a perdoar. Pessoas que podem te ajudar a curar. Elas têm conhecimento para isso. E nós precisamos. Por isso que eu acho que é tão difícil nós lidarmos com pessoas. Porque grande parte do que nós estamos precisando estão nelas. Pessoas imperfeitas, que terão defeitos. E às vezes os defeitos que nos separam vão nos separar exatamente das pessoas que nós mais precisamos. Daquelas que iriam contribuir, porque se eu sou Satanás e aparece alguém na sua vida, Miranda, que vai levar para você, né, informação, experiência, para levar você a outro nível, sabe o que eu faço? Eu vou mostrar todos os defeitos dessa pessoa para você parar de conviver com ela. E você pensa que se separa das pessoas porque elas têm defeito? Não, você se separa delas porque elas têm virtudes que o diabo não quer que você alcance. Já parou para pensar nisso? Essa é a grande verdade. Então, conhecimento. Se eu tenho conhecimento a respeito de quê? De dinheiro, então tá bom. Então tá certo, eu vou gerenciar dinheiro bem. Eu tenho, pastor, eu tenho dificuldade com casamento, com amizade. Eu não sei. A vida é sua. É só você olhar qual é a área da sua vida que não anda bem, porque suas escolhas não são boas. E aí então, você melhora seu conhecimento a respeito dessa área, certo? E inevitavelmente, né, você vai mudar seus resultados. Talvez as coisas não mudem da noite para o dia como você gostaria. Porque tem pessoas que levam 20 anos fazendo coisas erradas e esperam que tudo mude em 2, 3 semanas. Não é assim que funciona.
Quando você começa a fazer, você está debaixo de uma lei de semeadura, sim ou não? Sim ou não? Então você pode começar a plantar coisas novas, mas durante um período ainda continuar colhendo as antigas. É assim que funciona. Então, se nós pautarmos isso, nós seremos mais espirituais, porque tudo isso está dentro dos princípios de Deus. Terceira coisa que podemos fazer para melhorar nossas escolhas: evite tomar decisões em momentos extremos. Evite. Não tome decisões quando estiver muito feliz. Não tome decisões quando estiver muito triste. Não tome decisões quando estiver comovido. Não tome decisões quando estiver com raiva. Não tome decisões quando estiver com medo. Não tome decisões quando estiver apaixonado. Esses ambientes extremos, eles corrompem a visão correta do ambiente. Tá certo? Então eu posso chegar aqui agora e vamos ao momento da oferta. E eu posso criar no meu discurso algo tão comovente, tão ludibriante, que você pode ofertar o que não pode. Pode tomar uma decisão quanto à oferta que não deveria ter tomado. Conhece algum caso assim? Pois é. Olhe bem, eu vou te dar alguns exemplos. Aniversário de Herodes. Era um momento de alegria desse cara. Ele está feliz, ele bebeu um pouco. Tem uma festa no seu palácio. Sabe? E então Salomé, filha de Herodias, vai dançar para ele. Ele toma uma decisão muito ruim. Ele diz, após a dança de Salomé: menina, eu te dou até metade do meu reino, agora me pede o que você quiser. Por que ele fez isso? Trocar metade do seu reino por causa de uma dancinha? Pare e pense. Ele está tomando decisão certa, sim ou não? Sim ou não? Não. Sabe o que vai acontecer com essa decisão? Nesse ambiente tão feliz, que ele está alegre, ele vai mandar matar um homem que ele respeita, um homem que ele admira, um homem cujo qual ele sabe que Deus é com ele. Está tudo isso narrado na Bíblia. Herodes manda matar João Batista, porque tomou uma decisão no momento feliz demais, empolgado, de muita empolgação. Isso aqui é outro exemplo? Vamos lá. A paixão de Davi. Ele está apaixonado por Batseba. Isso. E na paixão de Batseba ele manda matar o marido dela. Pare e pense nisso. Decisões tomadas em ambiente de extremidade. Saul tira a sua vida porque está com medo. Caim mata Abel porque está com raiva. A tristeza faz Judas tirar a sua própria vida. Porque se eu quero fazer minhas escolhas bem feitas, eu devo evitar. Evite tomar decisões. Você não é perfeito. Mas quando você estiver com muita raiva, cuidado. Porque a probabilidade de você acertar quando você tem muita raiva é muito pequena. Está muito comovido, cuidado com a comoção. Ela pode fazer com que você tome decisões erradas. Está muito triste, evite. Espere um pouco, espera isso dar uma melhorada. Por quê? Porque nesses ambientes extremos a probabilidade de cometermos erros é muito grande, porque toda essa estrutura cria uma nuvem que pode nos enganar. E você vai ter que lidar com o resultado de sua tristeza, de seu medo, de sua raiva, de seu excesso de alegria, certo? De sua comoção. Porque logo depois que você faz, sabe o que vai acontecer? Parece que a ficha cai. E você diz, eu não deveria ter, e eu me arrependo.
arrependimento não te deixa 100% imune. Deus não vai quebrar. Lembra, tudo que o homem semear, isso também. Me dê um exemplo depois, pode até ser depois, não precisa ser agora não. Mas se quiser ser agora, é só levantar a mão e falar: me dá um exemplo de alguém que fez besteira e não colheu nada do que fez. Quer enfiar a misericórdia de Deus e acha que ela é capaz de quebrar esse princípio? Ela pode amenizar, quebrar não. Todo mundo que tomou decisões teve que arcar com elas. Se a gente desmemar aqui a Trindade, até Jesus, quando vai fazer a oração, se possível for, a parte de mim este cálice, eu posso fazer uma aplicação como se Deus estivesse dizendo para ele: não escolheu ir, então agora morre. Eu poderia aplicar dessa forma. Então todos nós vamos ter que nos encontrar, certo? E dependendo do nível do arrependimento, a misericórdia vai ser acionada. Pode ser um nível que venha sobre você, que você tenha condições de colher de uma forma, né, que você suporte, mas é inevitável. Então cuidado com decisões com que você vai falar com seu marido quando você estiver nervosa. Quando você prometer para Deus, quando está em aperto. Tem gente que vem para a igreja, sabe, o cara está sem um tostão. Aí ele vem para a igreja: Senhor, abre uma porta de emprego, abre uma porta de emprego, abre uma porta de emprego. Senhor, estou precisando de um emprego. Senhor, se o Senhor abrir essa porta, os meus 5 primeiros salários eu dou. Ele já tem sem nada. Ele deveria falar assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, o Senhor abre a porta depois de 5 meses, aí a gente começa. Porque eu vou precisar de 5 meses para botar o troço em ordem. Mas dependendo de como você tiver, certo? Você toma uma decisão pautada nas extremidades. Isso vai te gerar prejuízo. Quarta coisa que pode te ajudar, certo, a tomar decisões certas, é ser mais objetivo nas decisões simples. Porque tem gente que já complica a coisa tão simples, que se vier algo: pastor, eu levanto de manhã, assim, eu não sei o que eu vou vestir. O que o senhor acha que eu devo fazer? E no médico: não, porque tem alguém, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu lembro uma das histórias, quando eu estava começando, estava lá na rua Rio de Janeiro ainda, na igreja, uma irmã, né, eu já pregava. Mary, se não me engano, tinha ficado lá e eu tinha ido pregar em outra igreja. Então eu estava atrasado, que eu tinha que passar lá para pegá-lo. E aí acabou o culto, uma irmã veio desesperada, chamando: pastor, o senhor ora por mim, eu estou com problema. E eu também estava, porque eu tinha que sair para buscá-la, porque ela ia ficar lá, poxa, me esperando. E eu com pressa. Mas ela estava tão desesperada com o problema dela que eu parei, porque tem hora que você para também, né? Consciência dói, você fala: o problema dela é maior que o meu. Então eu falei: vamos ouvir a irmã. Eu gosto de plantar. Aí lá em casa eu fiz uma horta nos fundos. Pastor, eu plantei minhas coisinhas lá, pastor, que eu gosto. E aí, pastor, minha vizinha tem uma galinha, umas galinhas lá. A galinha voa. Ela voa assim por cima do muro, pastor. Eu levanto de manhã, está tudo ciscado o canteiro. E eu pensando: eu tenho que ir embora. E ela me contando, mas você não está entendendo, ela estava chorando. Entendeu? Para ela aquilo era um negócio. E eu estou pensando: onde vai chegar? Pastor, eu não consigo dormir. Eu já falei, cara. Certo? E ela não prende aquela galinha. Eu já estou desesperada. O senhor ora por mim? Minha vontade era falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas era um problema, sim ou não? Sim ou não? Para ela. Porque tem gente que pega um probleminha desse tamanhozinho e faz um monstro. Principalmente se tiver autocomiseração. Pastor, porque eu estou... Aí eu já estava meio...
Falei, irmã, vamos orar, porque esse negócio aí, Deus é Deus de milagre. E Deus pode fazer o impossível pela senhora, com uma galinha perigosa dessa, certo? Que faz tudo isso. Parece que... Para e pensa. Botei a mão nela e falei, Senhor, toma aquela galinha nas tuas mãos. Senhor, bota um gogo, uma gripe do frango, bota qualquer coisa, mas eu preciso ir embora, em nome de Jesus. Então, se você quer melhorar suas escolhas, comece aprendendo a tomar decisões simples. Tudo complica. Não sabe decidir nada, certo? Comece das coisas mais fáceis e vai ganhando experiência ao longo do tempo. Agora, qualquer coisa faz uma tempestade no copo d'água. Meu Deus, pastor. Não, vai. Aprenda a resolver coisas simples. Porque se você fizer dos monstros coisas simples, o dia que apareceu um monstro, aí tu morreu de susto. Quinta coisa. Aprenda a avaliar as decisões também por uma ótica espiritual. Nem tudo é material nem emocional. Tem coisa que é demônio. Tem coisa que vem oriunda do inferno. O Satanás existe. Entendeu? E eu vou dar uma notícia ruim para tu. Ele está a fim de destruir você. Nossa, não fiz nada com ele. Tá com medinho, tá? Pois é, o diabo quer matar eu, matar você, matar nós tudo, quer matar a nossa família, quer nos separar, quer nos destruir. Você está entendendo? Pastor, mas se eu não mexer com ele, será que ele... Não tem esse negócio, não. Então você quer tomar escolhas, decisões, aprenda a olhar essas escolhas também por uma ótica espiritual. Está lá, Josué, um homem experiente, caminhou ao lado de Moisés, um dos homens mais experientes, certo? Um dia ele está em ascensão, crescendo, todo mundo está com medo do povo de Deus, a propaganda em torno daquele povo é fortíssima. Que povo é esse? É um povo que vem marchando e as águas se abrem, certo? As aves mudam suas rotas, os céus enviam nuvens, a noite envia calor. Este povo morre ou sobrevive onde outros morrem. Por quê? Porque eles estão ao lado de Deus. Todo mundo tinha medo do povo de Deus. Está lá Raabe dizendo, nosso coração se derreteu. Aí os gibeonitas, que também estavam com medo, encontraram com Josué. Pertencia a um grupo cujo qual Deus havia mandado erradicar, mas eles, com medo para não morrer, simularam estar vindo de uma terra distante, apresentando um pão mofado, roupas velhas demais. Criaram todo um ambiente, um cenário para enganar Josué. Deu certo, sim ou não? Sim ou não? Sim, deu certo. E por que é que deu certo? Por que é que Josué tomou a decisão de receber os gibeonitas? Olha só. E os gibeonitas, que não eram bobos, sabiam quem era o Deus que Josué servia. Sabe o que eles fizeram? Fizeram Josué jurar que não iria fazer nada contra eles. Sabe o que Josué fez? Jurou. Demorou alguns dias. Sabe o que Josué descobriu? Que aqueles homens enganaram ele. Podia matar os homens, sim ou não? Agora não pode mais, porque deram a sua palavra firmada. Você consegue entender? O que faltou a Josué nessa ocasião? Uma visão espiritual para tomar uma decisão, certo? Correta. Então nós não podemos nos afastar disso. Eu preciso de exemplos? Preciso. Tem gente que já viveu coisas, tem experiências, que eu posso ir lá buscar e aprender com elas, sem precisar sofrer o que elas sofreram, para que eu possa, com essas experiências, tomar decisões, melhorar minhas escolhas. Eu posso descobrir o tema cujo qual eu preciso decidir, procurar alguém que tem conhecimento sobre esse tema, pegar essa pessoa e pedir ajuda a ela, e através desse conhecimento,
eu evitar o sofrimento, eu evitar o desgaste. Por quê? Porque tomei decisões corretas. Eu posso evitar tomar decisões em ambientes extremos, tá? Se estou triste demais, se estou feliz demais, comovido demais, estou com raiva, estou com medo, estou apaixonado. Ninguém deveria casar apaixonado. Deveria deixar a paixão passar, porque ela chega na mesma velocidade, ou ela vai na mesma velocidade que chega normalmente. Mas não. Quero melhorar minhas decisões, começo decidindo sobre coisas simples. Coisas que, se eu cometer erros, vão me afetar muito pouco, mas eu vou aprendendo a decidir. Eu vou aprendendo a tomar decisões. Vou ou não vou? Será que passo por aqui, por lá? Como é que é isso? Será que... E fique atento. Tá? Fique atento. Eu estava no lugar, pastor, eu senti no coração de não ir em tal lugar. Então, se você sentiu no coração de não ir, não vá. Mas se você não for, não perca aquele local que você estava com vontade de ir, da sua ótica. Tente descobrir se no caminho, se lá não aconteceu alguma coisa cuja qual você se livrou por não estar presente. É assim que funciona. À medida que vamos fazendo isso, nós vamos descobrir que a nossa vida vai ficando um pouco mais suave. Por quê? Porque eu me tornei responsável por minhas escolhas. Eu assumi responsabilidade sobre aquilo que eu estou escolhendo. Então, quando eu faço isso, sou responsável? Sou. Eu falo para alguns amigos, eu já estou caminhando para 60 anos. Eu não tenho mais tempo de andar com gente errada. Eu não tenho tempo mais de perder muito dinheiro. Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais. Se você é um adolescente, você ainda tem margem. Se você cometer alguns errinhos aí, dá para você corrigir. Eu não tenho mais. Tem decisões que, se eu tomar agora, eu posso morrer sem conseguir me recuperar. Então eu tenho que ser muito mais cauteloso. E talvez, se você tem menos experiência, vier conversar comigo sobre algumas decisões a respeito disso, de alguns assuntos que eu tenho experiência para falar, eu posso te ajudar. Mas todas as vezes que você for pedir conselhos a alguém, primeiro, peça conselhos e não palpite. A diferença de conselho para palpite é que palpite é dado para alguém que não é preparado para instruir você. Pare de pedir palpites a respeito de casamento, a respeito de namoro, a respeito de dinheiro. Vá em pessoas que têm condições de te instruir. E aí você não pede um palpite, você pede um conselho, uma informação, que, se for boa demais, alguém vai te pagar. É um reconhecimento seu. Eu gosto de alguns joguinhos para matar o tempo. Sabe esses joguinhos de celular? Às vezes eu estou matando meu tempo e eu tenho... E esses dias eu nunca comprei nada. Nunca comprei vida, nunca comprei nada nesse troço. Certo? Nunca comprei, nunca gostei de comprar. Mas esses dias minha vida acabou. E acabou a vida no joguinho. E uma voz falou comigo: você já pensou que o cara que criou isso te abençoa com um momento de distração? E você nunca comprou? Eu falei: é verdade mesmo. Fui lá e comprei uma vidinha. Foi só R$ 9,90, mas comprei. Pelo menos eu obedeci a voz. Então, se você quer andar com alguém que vai te aconselhar, você tem que ver se você está pronto para receber o conselho. Eu poderia ter escutado aquilo e falou: não vou comprar nada. Então eu fui lá e comprei uma vidinha, R$ 9,90. Meu Deus do céu, que bênção foi. Então tem gente também que recebe o conselho, mas não está afim não. A senhora já está com 32. Aí tem um rapaz, nossa, parece que a sua solução vai entrar na sua vida.
E aí alguém te dá um conselho: não vai, você não gosta de trabalho, você é parente do Batman, homem morcego, isso não vai, você já casou 5 vezes, a senhora é a sexta. Não, mas agora ele encontrou a mulher na vida dele, porque tem gente que não quer escutar, então não peça. Eu tenho um médico amigo, ele era amigo de um amigo meu, e acabou se tornando meu amigo. Eu fiz 3 consultas com ele, ele passou o remédio para mim, eu não tomei. Eu não sei se você é assim, ou então às vezes nós tomamos até melhorar. O cara fala 7 dias, mas melhorou no 3º, olha que milagre. Certo? Aí você para de tomar. Já fez isso? Pois é, precisa levantar a mão não. Aí um dia eu fui lá, paguei a consulta, é caro pra caramba. Fui lá, paguei a consulta, ele é amigo, mas cobra. Pior que pode assistir isso. Mas pelo menos eu não falei o nome nem a especialidade. E aí ele deixou, eu falei tudo. Ele falou: pode ir, Cláudio. Eu falei: não, eu vim aqui para o senhor me examinar. Ele falou: não adianta. Eu falei: como assim não adianta? Ele diz: eu te examino, eu passo o remédio, você não toma e você volta. Então já descobri que você só vem aqui para conversar comigo. Então já deixou o dinheiro, pode ir embora. Porque tem gente que vive assim, e aí sofre. Quando sofre, quem é o culpado? Satanás, príncipe das trevas, se levantou contra você. O diabo nem se mete contigo, porque você é perigoso demais. Entendeu? O diabo diz: não precisa, que ele trabalha de graça para mim. Então você quer melhorar as suas escolhas? Só elas podem te trazer um futuro melhor, pelo menos de vida aqui na terra, tá certo? Então olha para quem está do seu lado e diga assim: toma vergonha, porque você pode viver melhor. Fala, fica de pé, fica de pé. Bom, hoje começa mais uma semana, amém? E que seja a melhor semana da sua vida. Que seja uma semana de milagres, uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Que você aprenda a identificar durante essa semana as pessoas que Deus vai mandar para te trazer experiência, para te trazer conhecimento, amém? Isso, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas, ó Pai, que possamos pôr em prática, ó Deus, a obediência à tua palavra, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor vai nos trazer esta semana, ó Deus, porque estamos caminhando em direção a um futuro muito melhor. Aquilo que nos aguarda, ó Deus, é aquilo que nenhum dos nossos jamais viveu. O Senhor tem algo de novo para nós. Por isso, ó Deus, que esta semana vejamos a tua glória se manifestando após as nossas decisões. Leva-nos aos nossos lares, guardados por tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 2 consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam